Distrito de Amparo. No período do Império, fazia parte da freguesia de São José do Ribeirão, uma das mais importantes áreas produtoras de café de Nova Friburgo. No início da República, essa freguesia foi anexada a Bom Jardim e, consequentemente, perdemos o Distrito de Amparo. Em razão de ser reduto político de Galdino do Valle Filho, possivelmente por influência dele, voltou a pertencer em 1911 a Nova Friburgo. Até meados do século XX, Amparo foi o mais importante distrito agrícola de Nova Friburgo. Foi em Amparo que surgiu um dos primeiros centros espíritas do Brasil, o de São João Batista, fundado em 2 de agosto de 1888 por uma descendente de colonos suíços, Marie Hortense Bardi Curti. Entrevistei o responsável pelas palestras e condução dos trabalhos do Centro Espírita de Amparo, que já vem reunindo uma documentação do centro para a publicação de um livro. Meu nome é Gustavo Guimarães Frois, muito conhecido mais como Gustavo Frois, porque ficou mais fácil de trabalhar, né? E eu já tenho uma experiência de algumas décadas na doutrina espírita, e não sou de Friburgo, eu sou carioca, mas viajei a minha vida inteira e aliei o meu trabalho ao trabalho espírita. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo de ir à casa espírita. Eu adotei um outro sistema, minha casa espírita sempre foi onde eu estivesse. E com isso, aproveitei aquele entusiasmo natural de uma pessoa que se encantou com o espiritismo, porque foi uma coisa que eu procurei a vida inteira. Eu tinha meus questionamentos até o dia que eu conheci a doutrina espírita. E nisso eu passei a perceber que, ao invés de guardar para mim, ela iria se multiplicar à medida que eu dividisse com os outros. E ela me traz, na realidade, muita alegria em continuar multiplicando, porque é uma realização de uma etapa da minha vida onde a gente alcança racionalmente uma independência espiritual. Ou seja, nós temos muitas respostas que as pessoas procuram. Não é querer comparar com A, B ou C. Eu acho toda religião é ótima. Inclusive Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele pretendia, de início, distribuir essas informações a todas as religiões. Só que no espiritismo não existem cargos, não existem privilégios, não existe mando. Os cargos que existem dentro da casa espírita são meramente administrativos. São pessoas que colaboram com a administração e aqui não tem graduação, não tem bispo ou chefe ou pastor. Nós somos iguais todos. Existe administração material, porque nós temos um imóvel, nós temos atividades, pagar a luz, temos isso aí, somente isso. Mas aqui um presidente ou um diretor, ele não é um mandatário, nem é graduado, não existe hierarquia clerical. Respeito onde existe, mas em função disso, Kardec teve muita dificuldade, né? E até houve, no momento, um cuidado dele, como um nome muito conhecido na época, um cientista, um renomado professor. Ele era detentor do prêmio da Academia Real da Raça, era membro aos 27 anos ele se tornou membro. Era um cientista, um gênio, um homem que falava 7 ou 8 idiomas, naturalmente, fazia um trabalho que era usado nas universidades francesas. Então, como o nome dele, que é Hippolyte Léon Denisard Riveil, era muito conhecido, ele adotou um pseudônimo. Allan Kardec é um pseudônimo, para evitar comparação com a obra literária dele, com a obra educacional que ele fazia na França, porque, como ele diz, a obra espírita não é dele, é dos espíritos, portanto a doutrina é dos espíritos. Certo. E ele criou essa palavra espiritismo para diferenciá-lo de todas as outras religiões que são espiritualistas. Todas as religiões, inclusive o espiritismo é espiritualista, mas essa palavra espiritismo, em função do pouco esclarecimento, porque a doutrina espírita pede estudo.
A gente tem que estudar para entender, porque não é uma brincadeira, nós estamos falando das leis de Deus. E ao chegarmos, né, nesse estudo, muita gente confunde a mediunidade com o espiritismo. A mediunidade é uma das práticas do espiritismo, apenas uma. O espiritismo não é mediunidade. Então confundem onde há manifestações mediúnicas com o espiritismo. Na realidade, isso é uma característica diferente, porque há pessoas, inclusive, com todo o respeito que eu tenho por algumas outras religiões, há manifestação de espíritos que são respeitadas, mas não há um embasamento teológico, não há um estudo, não há um cuidado, né, de você estruturar aquilo e entender. É o que o espiritismo faz, para oferecer respostas com estudo profundo, com cuidado, tanto que o sistema que é adotado por Kardec é universalista. Ele não fez uma coisa simplesmente, peguei e fiz as respostas. Não, ele cruzou esses entendimentos com centenas de médiuns na época, espalhados pelo mundo. E aí apresentou o resultado, que é o somatório. Então, esse trabalho que a gente faz é nada mais do que dar seguimento a isso e levar à frente, né, essa explicação. Eu vim conhecer Amparo, tá, quando mudei para cá. E se você deixar, eu vou falar direto. Então deixa eu perguntar. Nós estamos falando aqui de uma religião que surge no final do século XIX, uma religião ou uma doutrina, né? Uma doutrina. Assim, recente, né? Comparado com as outras religiões, né? Como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? Ela surge no século XIX e, curiosamente, se instala um núcleo em Amparo, né? Esse núcleo, ele surge, outra curiosidade também, com uma uma colona alemã, a Hortência Grip. Não, ela não é alemã, ela é filha de suíços. Tanto que Hortência é o nome que nós usamos hoje, mas o nome dela na realidade é Marie Hortense Bar de Courty. E depois casou com Jorge Grip, que era filho de Balthasar Grip, que era um colono alemão. Mas todos dois, tanto Jorge quanto Hortência, nasceram ali na Ponte da Saudade. Nós temos essas informações seguras, embora fossem filhos de imigrantes. Ela nasceu em Friburgo. Nasceu em Friburgo. Inclusive, há uma interpretação que ela teria nascido lá para o lado de Cantagalo, coisa parecida, mas não foi. Foi porque a família foi para Euclidelândia plantar café na época, e o Jorge, quando viu que a sua noiva, né, seria uma espécie de noiva, não sei se era noivo ou namorado, estava se afastando, ele correu lá, pediu em casamento, casou, comprou terras aqui e veio com ela para cá. Agora, então, Grip é o sobrenome do marido dela, que é colono alemão. Filhos de alemão. De colonos alemães. E você pode repetir o nome dela? Marie Hortense Bar de Courty. Bar de Courty. Tá. Então eles se casam e ela adota o nome Grip e se instalam aqui. Aqui. Onde hoje é Amparo, né? Exatamente.